Vamos juntos meditar a palavra do Senhor. Hoje Deus tem uma palavra muito bonita para falar aos nossos corações. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal, toda enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após ter dado a seguinte: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante das ovelhas que se perderam da casa de Israel. Anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você sabe que os discípulos, eles tinham, vamos dizer assim, né? Todos eles têm uma história meio parecida, como eu estava falando, né? Eles sempre têm um encontro pessoal com Jesus. Ou seja, André tem um vinde verde. Seja um Pedro que tem a cura da sua sogra e começa a ser impactado por Jesus. Seja Mateus que é chamado por Jesus, começa a frequentar a sua casa. Jesus sempre tem um chamado para alguém. Jesus, ele chama as pessoas, e ele começa daquela forma, ele vai encontrando as pessoas pelo caminho. Jesus, ele busca cada um, mas ele vai chamando pelo nome. Jesus vai chamando pelo nome, vai chamando, vai conhecendo a história, né? Jesus diz, né? Simão, filho de Jonas, os filhos de Zebedeu. Você vê que Jesus, ele conhece cada um. Ele chama, ele vai entrando na vida de cada um. E é isso que é a primeira coisa que nós temos na nossa vida, é assim com Jesus. Nós, primeiro, antes de sermos chamados, antes de, como falamos, de ser chamados para sermos operários da messe, nós nos encontramos com Jesus. Nós temos antes um primeiro encontro pessoal, aquele encontro que toca no mais profundo dos nossos corações, que mexe com a gente, que edifica o nosso coração. E assim eu espero, e que cada um de vocês já tenha tido essa experiência, aqueles que não tiveram, em nome de Jesus terão. Essa experiência de intimidade. Jesus não começa chamando cada um de nós, chamando direto, ide. Não, Jesus começa primeiro a construir algo com você. Começa a construir uma vida com você. Não significa que ele não possa chamar você. Jesus lá, Deus lá atrás no Antigo Testamento, quando chama Abraão, ele aparece do nada da vida de Abraão. E chama Abraão. E Abraão vai para onde o Senhor manda. Mas aqui não é a questão. E aqui não é que eu... Então Jesus pode nos chamar. E nós irmos. Mas no meio do caminho ele vai nos fazendo, vai se fazendo conhecer, vai se fazendo entender. No meio do caminho o processo vai nos mostrando quem nós deveremos ser. E quem de fato ele é. E qual é o impacto que ele tem nas nossas vidas. Começa aí. Começa desse jeito, começa assim, né? Deus vai entrando devagarinho, vai tocando, e vai fazendo uma bênção ali, uma graça aqui, vai tocando, vai mexendo, e aí você vai começando a fazer assim, vai começando a se sentir tocado, a querer mais, a querer mais, a querer mais, a querer mais de Deus, e você vai sendo tocado, e pecados que você cometia antes, você não vai cometendo mais, você não vai mais aceitando, vai
começando a andar mais direitinho, mais no caminho de Deus. Esse é o processo natural que todos nós passamos. Até nós chegarmos a um ponto na nossa vida em que nós seremos separados. Separados do quê? Separados de Jesus? Não. E nós seremos separados dos demais. Que nós seremos chamados. No momento em que Jesus ele vai nos chamar de um cantinho. Vai falar, eu tenho algo para ti. Algo ainda maior para ti. Eu sou o teu Senhor, o teu Salvador. E agora eu quero te dar o privilégio de mim. Quero te dar o privilégio de ser o meu servo nessa vida. É? Aqui em casa, na comunidade, é muito interessante isso. Porque o Padre Marco, quando ele tem algum anúncio para fazer, quando ele quer nos enviar, quando ele tem alguma missão nova, quando ele quer nos enviar para uma nova, será alguma coisa, algo novo, chama, a gente canta. Lembra no passado, quando o Bruno Silva, o Fábio, o Nicolas Jacques iam para Ribeirinhos, o padre os chamou, sabe? O padre chamou de canto, assim, chamou o Bruno e foi conversando e conversou com ele. Disse, aqui está a missão de vocês. E aqui eu quero dizer, isso que eu quero transmitir para vocês nesse dia. Aqui está hoje, Jesus está querendo chamar vocês de canto. Quero dizer isso para vocês hoje, Jesus está querendo separar vocês dos demais. É por isso que o título desse programa, essa live é Você foi separado. Você é separado por Jesus. Jesus te escolheu. Olha, se sair mal uma pessoa do programa aqui, já dá para a gente dizer que são os 12 apóstolos. Tem 13 pessoas assistindo. Você é escolhido, você é chamado, você é separado. É o momento da nossa vida em que nós vamos caminhando, e Jesus começa a dizer, agora você tem algo maior para realizar. Ontem nós já vimos falando isso, nós falamos de chamado, sermos operários da vinha. Você que não pode assistir até o final, por favor, assista até o final lá. Volta lá depois do Café com o Manuel e assiste. Cara, olha, o Café com o Manuel de hoje, no caso, assiste o Café com o Manuel de ontem, né? Deus tem um chamado para você, Deus precisa de você, e hoje Deus ele encontra você e quer dizer para você que você é separado, você é diferente, você é eleito. Você não foi escolhido por qualquer um. Você não foi, se fosse uma escolha humana, tudo bem, mas agora você foi escolhido por Deus. Deus ele nos escolheu desde o princípio com uma vocação em comum, uma vocação à santidade. Para essa vocação à santidade, nós precisamos ser um outro Cristo. Se nós queremos ser outro Cristo, naturalmente nós vamos ter uma vida de evangelização. Nós vamos levar a presença do Senhor a quantos o Senhor nos enviar. Jesus nos separou, é uma hora de termos uma conversa séria. Não é mais hora de você ficar aí levando uma vida mais ou menos, desculpa falar assim, uma vida muitas vezes, você tinha um potencial para fazer grandes coisas, você fica na mediocridade. Não que você seja uma pessoa medíocre, não. Mas quando se trata das coisas do reino de Deus, parece que é sempre aquele atraso, é sempre aquela coisa, sempre aquela dificuldade de fazer alguma coisa. É sempre um atraso, é uma enrolação. Sabe, Deus chama, as pessoas, o mundo chamam, vamos para uma janta, vamos para um almoço, vamos dar um passeio, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma arte de evangelização, vamos ver. Vamos ir em tal lugar lá fazer missão, não tem dinheiro. Vamos ir numa vigília. Estou muito cansado da minha semana de trabalho. Peraí, cara. Você não entendeu que Deus está separando você, que quer você separado dos demais. Você não foi feito uma vida normal. Esses 12 apóstolos aqui, nenhum deles teve uma vida normal. Todos eles tiveram uma vida diferente.
Tiago foi para a Espanha evangelizar. Tomé foi para a Índia. Sabe, depois que Jesus ascendeu aos céus, cada um deles foi para um lugar diferente. Separaram, Filipe era tão louco na oração, foi arrebatado, foi lançado na frente do etíope. Isso nos dá o Atos dos Apóstolos. João foi até o fim da sua vida apostólica, isolado na ilha de Patmos, em exílio. Lá teve a maior revelação que um homem pudesse ter, que foi o livro do Apocalipse. E você aí, querendo levar uma vida normal, levar uma vida natural, meu querido, esquece esse negócio de vida normal, esquece essa coisa de vida natural. Comece a grandes operações são poucos. O Senhor precisa de você e você foi separado para isso. Se você não foi separado ainda, ou talvez você não está querendo dar espaço para Jesus. Muitas vezes nós queremos ficar no nosso comodismo e nós não deixamos Jesus nos separe. Agora, muitas vezes nós não damos espaço para Jesus falar no nosso coração. E isso é muito perigoso. A correria do nosso dia a dia nos consome. A correria do nosso dia a dia toma conta de nós. A correria, muitas vezes, do nosso dia a dia, ela nos trava, ela nos impede de irmos ao encontro do Senhor, de pararmos, de ouvirmos a voz de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos parar para fazer nada com o Senhor. Nada. Vivemos a vida à moda corrida, a moda empurrando com a barriga, fazendo. Agora, fazer as coisas, parar, dar um espaço para Jesus falar, dar um espaço, parar para conversar com Jesus, isso é que vai fazer diferença. Isso é que vai fazer com que você entenda se você tem um chamado diferente, se é separado ou não. Agora, você ficar aí, querendo levar uma vida corrida, uma vida em que você só pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro, pensa em estudo. Meu filho, você não vai a lugar nenhum desse jeito. Não pode ser assim. Não é assim que funciona. A nossa vida, ela precisa ser movida pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida, ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida precisa ser regida pelo Espírito Santo de Deus. Sempre caminhando. Semana passada eu já falava isso. Sempre caminhando, conversando, tendo intimidade. É assim você consegue entender aquilo que é o desígnio de Deus para a sua vida. E pelo nome, Jesus chama cada um. Pelo nome, cada um. Eu lembro que até eu estava pregando sobre isso. Pelo fato de que ele tem um chamado por nós, muitas vezes tem a ver com o nosso nome. Muitas vezes também, Jesus ele vai nos chamando, que ele nos conhece. Mesmo que você não saiba o chamado que você tem, Jesus sabe. Mesmo que Jesus ainda não tenha separado você, não tenha dito para você o que é, talvez Jesus só está te chamando pelo nome, dizendo, vem. Os discípulos começaram essa obra chamada Igreja Católica, essa obra cristã, a maior instituição do mundo, que apesar de ser feita por homens, é uma instituição divina. Esses 12 apóstolos hoje estão refletidos na figura dos bispos, na figura dos sacerdotes, mas também nas nossas figuras. Nós somos convidados a ter essa vida tal qual os 12 apóstolos. Nós somos convidados para termos essa vida tal qual evangelizadores. Nós somos convidados a fazer aquilo que o Senhor quer e tem reservado para nós. Deu de brincadeirinha, deu de ficar querendo levar essa vidinha normal. Agora é hora de nós assumirmos o chamado do Senhor, seja ele qual for. Por mais que espante você, por mais que gere surpresa você, né? Às vezes você lê que expulsar os espíritos imundos, para enfermidades. Como eu farei isso? Como um pescador faria isso?
Pessoas simples. Os discípulos aqui não tem nada além de serem pessoas simples. Tem até um traidor no meio deles. Que é Judas Iscariotes. Jesus chama até mesmo um traidor. Por que ele não pode chamar? Por que não pode chamar você? Olha, gente, que interessante. Ele confiou a Judas. O poder de curar enfermidades, expulsar demônios. E aí? Você. Até Judas atendeu o chamado do Senhor e você. Não vai atender o básico que o Senhor está te chamando a fazer. De ir e realizar as grandes obras do Senhor. Ele precisa de você. Precisa que você vá enquanto as pessoas. Jesus não está mais nessa terra. Você é quem tem que ser os braços, as pernas de Jesus aqui nessa terra. E caminhar e levar a presença dele pelos lugares por onde você for. Tome posse disso. Tome posse. Independente se você se ache digno ou não. Deus te constitui em dignidade porque Ele te chamou, porque Ele te separou. Você foi separado por Deus para uma missão. Você foi separado por Deus para uma missão maior. Esses discípulos eram 12. Eram tantos, né? Tem até a passagem dos 72, né? Mas Ele separa 12. 12, esses que são aqueles que vão ficar mais próximos. E aqueles que irão conduzir a igreja dele para frente. Você foi separado. Separado não só para ficar ao longe, vendo Jesus fazendo. Não. Você foi separado para estar perto. E a partir do momento que você está perto, aí você faz alguma coisa.